Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou retomando o canal sobre psicologia e nessa nova fase eu gostaria de voltar a falar de um tema que eu gosto bastante, né, que é a empatia, né? É um tema que eu já falei algumas vezes aqui nesse canal e eu gostaria de voltar, pois é um assunto, é um termo que tem se falado muito atualmente, né? É muito comum você ver falar da necessidade da empatia, né? Mas o engraçado é que eu vejo muito mau uso desse termo, né? De fato, há poucas pesquisas acadêmicas sobre empatia, né? Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre empatia e tinha muito pouco material publicado, né? Me espantou, na verdade, né? Não havia tantas pesquisas, nem bibliografia de tantos autores explicando o que seria empatia, né? E seus benefícios. Por isso eu entendo algumas confusões e mau uso do termo, né? Coisa que não é tão incomum na psicologia, né? Vários termos a gente vê usando errado, né? Como neurótico, né? Como recalque, também é um termo que vemos muitas vezes sendo usado de maneira errada, né? Mas no caso da empatia, o mais engraçado é ver na grande mídia ou influenciadores no YouTube, em redes sociais, falando da necessidade de empatia e aí em outro momento, às vezes no mesmo vídeo, no mesmo dia, logo fazem o contrário, né? Estão julgando pessoas sem entender, sem ouvi-las. Então é muito curioso ver o quão popular ficou o termo empatia, né? Como eu já disse uma vez, eu achei bem interessante quando eu estava fazendo a pesquisa que eu achei um autor que falava da diferença entre simpatia e empatia, né? Porque o que eu mais vejo o termo sendo usado, empatia, na verdade seria o que esse autor chamou de simpatia. É quando você vê alguém e se coloca no lugar dele como você mesmo, né? Eu, Rafael, me coloco no lugar de Pedro, né? Como se eu fosse o Pedro. Eu me coloco no lugar dele, com os meus valores, com os meus princípios, meus preceitos. E na verdade, isso seria simpatia. E na verdade, a empatia, eu me coloco no lugar dele, tentando sentir o que ele sente, os princípios dele, os preceitos dele, os sentimentos dele. Essa que é a diferença. E como que se pode ter empatia? Apenas pela comunicação do outro. Eu só tenho como ter empatia pelo outro se ele me comunica, né? Através de alguma forma de expressão, falando, escrevendo, né? Então, se eu vejo alguém e julgo, poxa, ele está sofrendo muito, ele está mal, né? Às vezes isso é simpatia, né? Eu me coloco no lugar dele, mas na verdade ele pode estar melhor do que eu estou imaginando, ou pior, né? Mas como eu só estou vendo e julgando, eu estou tirando a minha cabeça. Então isso não é empatia. Para ter empatia, eu tenho que ir à pessoa, conversar com ela e ela me diz do que está sentindo com relação àquilo que eu estou pensando, né? Se alguém teve uma perda, só ele pode dizer como ele está passando por aquela perda. Só ele pode dizer o que ele está sentindo. O que eu acho tem na minha cabeça, né? Eu estou simpatizando, ele está sofrendo, ele está passando por isso, nossa, deve ser muito difícil essa perda, eu no lugar dele também estaria mal. Isso é cogitação na minha cabeça, não é empatia. Para eu saber, preciso de parar, ouvir ele, né? Aí sim eu posso ter empatia. Então a empatia necessariamente precisa da comunicação, da expressão de alguma forma do outro, né? Nós mesmos podemos julgar se outros estão sendo empáticos com nós mesmos. Por exemplo, quando a gente conta alguma coisa para alguém, a gente sabe quem está realmente entendendo e tentando ver as coisas pelo nosso lado e quem está só julgando, né? Não está se colocando como a gente mesmo. Então, essa que é a principal diferença entre empatia e simpatia. Empatia, eu me coloco no lugar do outro, tentando entender os sentimentos do outro, os conceitos dele, os preceitos, toda a história de vida dele, o contexto dele, né? Essa é a principal diferença. Bom, queria fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre empatia, que é um tema que eu gosto bastante, já falei algumas vezes aqui no canal, mas para retornar ao canal, eu voltei falando dele. Bom, espero aí continuar fazendo mais vídeos e obrigado a quem assistiu.